Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Está em Paulo, na primeira carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva. E costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância das suas atribuições permaneçam enganadas, as dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é indispensável não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição dos valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se a edificação do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que foi objeto da sua atenção e da sua experiência. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem traz, a gente precisa cuidar de nós. Mas não é só cuidar de nós no sentido de cuidar da nossa vaidade, não. Também é importante a gente cuidar do corpo, até porque a gente aprende que o nosso corpo é uma ferramenta, um instrumento que Deus nos empresta para que a gente possa caminhar e evoluir. Mas a mensagem traz o cuidar de ti, de si, no sentido de cuidar dos valores eternos, cuidar da nossa evolução moral, cuidar da alma, cuidar daquilo que a gente vai construir, vai carregar conosco, que são as boas obras, são as oportunidades de fazer o bem. Isso é patrimônio eterno. Então é esse cuidado que ele vem nos trazer. E ele fala muitas vezes, o trabalhador fica sentado à beira do trabalho, de braços cruzados. E muitas vezes o trabalho bate na nossa porta e o trabalho é muito simples. Muitas vezes é acolher um coração sofrido, muitas vezes é estender a mão, é dar um abraço, é falar, poxa, você não está sozinho, eu estou contigo, não posso te ajudar em nada no teu problema, mas tenha certeza, estou do seu lado para tudo que você precisar. Isso aí é uma energia tão grande que aquela pessoa que está ali, quase desfalecida, em completo desalento, aquela pessoa passando por um momento, às vezes, tão sofrido e tão deprimido, que aquilo ali é uma carga de energia tão boa que a pessoa se ergue e vai em frente. E isso é tão fácil, essas experiências elas aparecem quase todo dia para a gente. Então, esse trabalho, a gente gostaria muito de fazer grandes obras, como o Divaldo, a Casa do Caminho, e tantos outros missionários, que fizeram grandes coisas, o nosso Chico,
Madre Teresa, mas a gente ainda está tão atrasado, mas podemos fazer pequenas coisas, que para aquelas pessoas que a gente vai fazer essas pequenas coisas são muito grandes. Muitas vezes, irmãos nossos perdem a vida pelo suicídio porque não tiveram um ombro amigo, não tiveram um ouvido para ouvir uma palavra amiga para fortalecer a sua fé. Então, isso nós podemos fazer. Então, que a gente aproveite as oportunidades e faça as pequenas coisas para aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho como uma oportunidade nossa, da gente crescer e da gente evoluir enquanto Espírito eterno e filhos de Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, por mais um dia de oportunidade que tivemos para superar as dificuldades, sim. Muitos tiveram um dia felizes, outros nem tanto, mas vencemos o dia. E Deus vai nos oferecer amanhã um novo dia, uma nova oportunidade para superar, para vencer os obstáculos, para conviver com os problemas, e eles também passarão. Obrigado, Pai, por esse dia abençoado. Obrigado, Pai, por essa casa que nos acolhe, como uma escola e como um pronto-socorro. Obrigado, Jesus, mestre querido, por estar conosco. Obrigado, Padre Germano, toda a legião de trabalhadores da espiritualidade amiga. Que os amigos espirituais possam, nesse momento, envolver e amparar o nosso querido irmão para o uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que precisamos ouvir, que precisamos interiorizar e que vai nos fortalecer nessa nossa caminhada, muitas vezes difícil. E assim, Pai, agradecidos pelo momento, pela oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião. E hoje a gente quebrou o protocolo, vamos cantar a música do Padre Germano agora, e depois a gente vai passar a palavra. E antes de agradecer de antemão, né, o nosso querido irmão William por estar aqui conosco, a primeira de milhões de vezes, se Deus quiser, faça parte da nossa família Aprendizes do Bem. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Olhai por nós seguimos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é ironial. Nosso SEAB é uma dádiva de luz e qualidade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ricardo. E agora, meu irmão, a casa é sua. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. A todos uma boa noite. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Sei que nem sempre é possível, então, pelo menos que saia um pouquinho melhor
do que entrar. Tá? Agradeço pelo convite e também pela confiança de estar me ouvindo aqui, né? Espero não falar besteira com vocês. Bom, quando eu fui convidado, né, proposto um tema livre, e eu me coloquei à disposição para conversar com vocês sobre uma reflexão que eu já vim fazendo há algum tempo. Na verdade, eu sinto informar, mas não é novidade, não foi uma palestra inédita para vocês, porque eu já reproduzi com pequenas variações em outros 2 espaços, mas tem uma coisa boa, porque está sendo lapidada, né? Sim. Então vocês estão pegando algo que já foi repensado algumas vezes. A proposta, então, que eu fiz foi a gente conversar brevemente sobre esse tema, que é um verso presente na oração de São Francisco, que eu tenho certeza que todos nós conhecemos. O verso diz: onde houver erro, que eu leve a verdade. Vamos chegar lá. Mas, antes disso, vamos voltar para o primeiro verso. Né? Qual é o primeiro verso mesmo da música? Da oração? Não consegui ouvir nada. Mas tudo bem, vamos ver se eu acertei. Eu acho que eu entendi. Assim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ah, beleza. Foi um zumbido, mas eu consegui entender. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu acho esse verso especialmente bonito, porque me parece um desejo sincero, né? Que eu seja instrumento de vossa paz. E me parece, inclusive, muito simples, né? Não é assim que eu salve o planeta, que eu salve as crianças. Não é isso. Assim, é que eu seja um instrumento. De quê? Um instrumento de paz. E eu tenho certeza que todos nós temos esse desejo também. Não temos o desejo de ser um instrumento de paz? De vez em quando esse desejo até desaparece, né? Mas assim, via de regra, a gente tem. Quando a gente está muito bravo, né? Quando a gente está irritado com alguém, às vezes a gente até se esquece desse desejo. É normal. Mas, via de regra, a gente deseja ser um instrumento de paz. Né? O que significa isso? Reparem que o verso ainda, de alguma maneira, caracteriza qual é a paz. Né? Não é qualquer paz. É Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Né? É a paz de alguém, né? É a paz de Deus. Então, a gente está partindo do pressuposto nessa conversa de que todos nós desejamos contribuir em alguma medida com a construção da paz. Podemos partir desse princípio, então, gente? Tá? Então, que bom. E aí, quando a gente se debruça diante do Evangelho, buscando em que trechos Jesus faz uma referência explícita a esse termo, paz, nós encontramos algumas referências, algumas até muito curiosas. Né? Uma delas está lá no Evangelho de João, na verdade 2 delas estão no Evangelho de João, logo uma depois da outra, no capítulo 14, outro no capítulo 16, quando o negócio já começa a ficar periclitante, assim, já no finalzinho do Evangelho de João, quando a crucificação é iminente, né? Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, não tenham medo. Falou assim, eu já estou com medo já. Porque assim, olha só, vai dar tudo certo, não fica com medo não, né? Ai, meu Deus, o que vai chegar para mim, né? De fato, o que se aproximava, páginas adiante, a gente vai chegar na crucificação. E os discípulos de Jesus não estavam muito contentes com essa aproximação, né? Mas ele deixa muito claro de que, olha,
Eu estou deixando com vocês a minha paz, mas preste atenção, não é a paz como o mundo oferece. É uma outra. Que outra paz é essa? Logo depois, páginas adiante, a coisa está ficando mais feia ainda, né? A gente feia no sentido assim, o pessoal já está começando a correria, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não? Ai meu Deus, os 3 galos cantando, já vai chegar logo nesse trechinho. Os 3 galos não, o galo cantando 3 vezes, né? Não sei se isso é o mesmo galo, né? Ninguém não está explícito lá. Devia ter um monte de galo por lá. Né? Eu disse essas coisas para que tenham paz. Aí ele vai ser mais explícito ainda. Nesse mundo tereis aflições. Aí ele mandou o verbo direto. Você não... Vai ter aflição, gente. Não tem jeito. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus, ao mesmo tempo que faz uma proposta de paz, ele faz 2 alertas. Primeiro, a minha paz não é a paz que está sendo oferecida pelo mundo. Segundo, vocês vão ter aflição. Não vai ser simples. Já estou avisando, tá? Ninguém está sendo enganado. E é muito curioso isso, né? Porque a paz... Inclusive tem alguns outros trechos em que Jesus fala de maneira mais explícita ainda, olha, eu não vim trazer a paz. Pode parecer até um pouco contraditório com o que está aqui, né? Eu vim trazer a espada. Mas como assim Jesus fala que vem trazer a espada? Mas ele vai falando depois das cisões, das rupturas que precisam ser feitas. Então, Jesus faz uma proposta de paz que incomoda. Sabe aquele negócio que o pessoal fala da zona de conforto? Né? Não queria parecer clichê de falar de zona de conforto, não. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. É uma paz que dá uma chacoalhada. É uma paz que me tira de um lugar que às vezes seria muito agradável. Gente, eu adoro uma rede. Infelizmente eu não tenho rede na minha casa, porque a planta da casa não permite. E é alugada, eu não posso furar a parede para colocar a rede. Mas eu acho delicioso. Quem aqui gosta de rede? Deitar numa rede assim? Eu adoro. Né? Alguém aqui é oriundo do norte do país? Se alguém, assim, certamente rede, assim, dá um aconchego, abraço. Se tiver uma água de coco, uma brisa suave, uma praia na frente, então, olha, estou até arrepiado de lembrar aqui. É delicioso. Não é gostoso, assim? E também não estou falando que não é isso, não é legal. É ótimo, assim, vamos de vez em quando a gente puder, trabalhou pra caramba durante o ano, tirou férias, quer descansar. É importante para evitar alguns problemas, alguns transtornos, assim, a gente precisa desse tipo de paz também. Né? Não estou falando que não é bom, é ótimo. Mas Jesus, ao mesmo tempo, está falando de uma paz constante que se dá inclusive no confronto, que se dá inclusive no conflito, que se dá inclusive durante os períodos de aflição. Mas como assim eu vou ter aflição ao mesmo tempo que eu estou ali no turbilhão? O que a gente às vezes chama, minha orientadora, minha professora me chamava assim de eu estou no olho do furacão, né? O olho do furacão, o furacão está passando assim, exatamente o olho é o lugar onde não está ventando, mas você está vendo tudo girando à sua volta. Assim. E quem aqui já passou por um momento da vida que poderia falar, estou no olho do furacão? Todo mundo. Acho que todo mundo. Então Jesus estava certo, né, gente? Nesse mundo tereis aflições, checado, deu tudo certo, é isso mesmo, essa parte já aconteceu. Temos aflições. Agora, cadê a parte da paz, né? Essa é a parte que cabe a gente construir, né? Construir a parte da paz. Mas, como eu falei, é uma paz dinâmica. Né? É uma paz de movimento, é uma paz de construção, é uma paz que gasta energia para mantê-la. Todo mundo aqui que já educou um filho sabe que manter a paz não é ficar parado dentro de casa no quarto o tempo todo, né? Manter a paz, inclusive, a função, olha, vai se movimentar, vai fazer alguma outra coisa. Tal, assim. Isso requer um gasto de energia constante, não é assim? Né? E aí depois a paz se constitui, às vezes 50 anos lá na frente.
E aí, gente, assim, é sobre esse desconforto que eu gostaria de falar com vocês, né? Porque a gente precisa fazer esse movimento de sair de um espaço estático, parado, e dar uma mexida e repensar a gente, repensar o mundo. Vamos adiantar um pouco a conversa sobre esse tema. Quando a gente segue da proposta franciscana legítima, que eu espero que todos nós tenhamos de fato, que é fazermos instrumentos da paz, aí tem, logo depois dos próximos versos, tem as dicas, né? Quais são as dicas que vêm depois? Como que eu posso me fazer instrumento da paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o perdão. E aí depois vem... E o zum, 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 né? Bom, em algum momento desse zum, 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 a gente vai chegar aqui, né? Onde houver erro, que eu leve a verdade. Mas isso é ótimo, esse verso é ótimo. Porque todo mundo gosta de levar a verdade, não é? Não é bom demais assim? Eu sei a verdade, assim. Eu estou sendo, inclusive compartilho esse óleo para minha querida ali, porque minha amiga, porque ela sabe mais ou menos como é que funciona as coisas em casa. É ótimo, às vezes pai, é legal isso aqui, onde houver erro que eu levo a verdade. Pais e mães adoram isso, né? Eu tenho a verdade. É assim, não é mais ou menos assim? Que a gente se sente até assim forte, né? Mas não é bem essa verdade que a gente quer trazer aqui, não. Porque a verdade é um termo muito complicado. Muito, muito complicado. Vamos, antes de chegar na verdade, vamos para a primeira parte do versinho. Onde houver erro. Onde houver erro. Onde há erro, gente? Todos os dias, em todos os lugares. Aqui, ó. Aqui, e me desculpe, eu não te conheço muito bem, não, mas eu tenho certeza que aí em você há também. Muitos. Não é nada pessoal. E eu tenho certeza que também, se eu falar de vocês, não é nada pessoal, mas eu tenho certeza que vocês erram todos os dias da vida de vocês. Não tem problema em falar isso. E não é, de fato, assim, não é nada pessoal contra cada um de vocês. É porque, a princípio, eu estou olhando que todo mundo é humano, né? E partindo do princípio que todo mundo é humano, o erro está aqui presente em todo mundo, né? Se eu assumo que eu erro, caberá a mim levar a verdade? Eu sou a fonte do erro. Como que eu vou levar a verdade onde houver erro, que eu leve a verdade? Bom, onde eu for vai ter erro, gente, porque o erro está aqui em mim, né? Faz parte da minha experiência humana errar, né? Errar. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, foi lá na oficina de estudos espíritas, né? Vou dar um exemplo muito simples que eu acho que a maioria de vocês já experimentou. É fisiológico, é físico. Algum de vocês já levou uma pancada nos olhos? Já? Ou pressionou o olho assim sem querer? O que acontece? Qual percepção que a gente tem? Dói, né? E a gente vê coisas, luzezinhas, estrelinhas, né? Estrelinhas, né? Vem cá, tem estrelinha ali na frente mesmo? Não, né? Não tem estrelinha nenhuma, a gente está vendo a estrelinha. Que isso? É uma estrelinha espiritual? É uma estrelinha... Não tem nada espiritual nessa estrelinha não, tá, gente? É bem físico mesmo, é fisiológico. É uma questão neurológica ali, nos neurônios, na retina, tá? E isso causa uma ilusão na gente, assim. A gente está vendo uma coisa que não existe. Para todo mundo que já... Porque é assim que é feito o nosso cérebro. O nosso cérebro é feito de maneira a dizer o tempo todo, a construir informações o tempo todo. É assim que a gente funciona, não tem nenhum problema. Se a nossa parte animal, né, nós somos animais aqui, nós somos primatas, isso foi construído dessa maneira. O nosso cérebro, para facilitar a nossa vida, constrói coisas que não existem o tempo inteiro. E a gente tem percepções equivocadas da realidade objetiva o tempo todo. E a gente está conseguindo viver muito bem, obrigado, mesmo com esses erros. Ninguém aqui vai achar que essas estrelinhas são reais. A gente vê isso, mas a gente sabe. O problema é que tem um monte de coisa que a gente
não sabe que é errado, que a gente não sabe que é equivocado e a gente lida como se fosse, né? E a gente está o tempo todo nessa experiência de não saber como a realidade é plenamente. Eu, às vezes, isso me afligia tanto na minha adolescência, gente. Eu fui um adolescente muito, eu acho, muito reflexivo, assim, de ficar pensando e às vezes perdia muito tempo, assim, angustiado com as coisas. E a impressão que eu tinha é que eu era uma espécie de pessoa, assim, tateando o mundo, porque eu não tenho clareza de nada, assim, às vezes, tanta coisa que eu queria saber e não sei, né? Mas tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa que eu queria saber e não sei. E vocês também, imaginam, né? Muita coisa. E como é que a gente consegue andar e viver e chegar à idade que chegamos sem saber de tanta coisa? Chegando, né, gente? A gente está aqui, né? Vamos indo e chegamos. O que me parece um milagre, né? A gente está aqui vivo até agora, né? Encarnado, com tanta ignorância. Mas a gente está aqui. E o legal é saber que os nossos colegas também são ignorantes. Não é só a gente, não. Sou só eu, não. Todos nós somos. E a gente está aqui se ajudando. Então, eu acho que uma primeira abordagem para lidar com essa frase é a abordagem de se assumir potencialmente errado. Potencialmente errado. Tem uma frase que é atribuída a um filósofo que consta lá no iniciozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Platão. Óbvio que Platão é muito mais antigo que o Espiritismo. Tá? Mas essa frase que é atribuída a ele diz o seguinte, né? Só sei que nada sei. Já ouviram falar disso? O que é isso? Uma pessoa que não sabe de nada? Não. Quando o Platão chegou num templo das pitonisas, né? Uma espécie de médiuns do seu templo, do seu lugar, ele foi avisado de que ele era o mais sábio de todos daquela região. Peraí, eu sei que eu não sou sábio. E ele foi perguntar para os outros sábios coisas triviais, né? O que é a beleza? Aí todo mundo estava certo de que sabia. Não, mas eu sei o que é a beleza. Eu sei o que é a luz. Eu sei. E Platão era o único que admitia, não, eu não tenho certeza não. Eu não sei. E aí, sabe qual foi a conclusão dele? De fato, eu sou o único que sei que não sei. Os outros estão enganados, achando que já sabem tudo. Né? Os outros estão assim, eu já sei de tudo. Né? Eu, pelo menos, sei que não sei de tudo. Eu sei mais que os outros porque eu sou humilde na minha sabedoria. Eu sei que não sei de tudo. E isso me permite aprender. A gente pode transportar essa maneira de pensar para diversos aspectos da nossa existência. Aspectos profissionais, acadêmicos, filosóficos, familiares. Quando a gente está próximo de alguém da nossa casa, precisando interagir, e a gente parte da premissa que eu sei, e você não sabe. Isso já aconteceu. Vocês já viram isso na casa de algum vizinho? Já devem ter visto, né? Em vizinhos acontece esse tipo de coisa. Alguém, fulano A, tem a pessoa A e tem a pessoa B na casa. Normalmente tem muito mais do que A, vai até Z. E aí tem um fulano que essa pessoa já sabe de tudo, não precisa ninguém ensinar para ele, né? E essa é a pessoa que vai dizer como que é o universo, assim, sei lá, uma espécie de semideus encarnado. E aí ele está lá e ele vai dizer, não é assim que funciona, tal. Normalmente, esse tipo de relação é uma relação que costuma dar muito certo a longo prazo? Quando você tem a pessoa que já sabe tudo, ninguém precisa falar nada para ela porque ela já sabe? Não, né? Essa está muito disposta a aprender e a crescer nessa encarnação? Muito difícil, né?
Por quê? Ela já sabe. Ela já sabe. Ou pior, ela acha que sabe. já sabe. Ela acha que sabe, né? Aquela, por sua vez, que chega assim, olha, eu não sei o caminho. E você também não sabe. Vamos aprender juntos? Provavelmente a gente vai errar, vai bater cabeça, vai chorar. Daqui a uma semana a gente nem está se falando direito, mas daqui a 2 semanas a gente volta a se falar e a gente vai encontrar o caminho. Com certeza. Essa é uma outra possibilidade. É fácil isso? Admitir que está errado? Especialmente se durante anos a gente sustentou a certeza, em algum momento a gente vai ter que falar assim, não, peraí, durante anos eu me enganei. Mas isso é fundamental, gente. Porque se de fato a gente quer levar a verdade, a gente tem que lançar dúvida sobre aquilo que a gente chamou de verdade durante anos, às vezes. Todos vocês já ouviram falar do Leonardo Boff? Leonardo Boff foi um religioso católico, né, de origem católica, que em algum momento rompeu, em parte, né, com a estrutura da igreja, porque ele não aceitou. Em algum momento ele foi mandado ficar calado, e ele falou, não vou ficar calado, não posso, tem que falar. Ele foi professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, o UERJ. É um teólogo muito, muito importante na história recente do Brasil. E aí uma vez eu vi uma palestra, uma entrevista, não foi uma palestra, foi uma entrevista dele que a mim acolheu muito o coração, mas muito. Porque eu fui aquele jovem angustiado, sabe? Que tem dúvida sobre tudo no mundo. Eu fui virar cientista. Hoje eu sou professor e cientista porque essa é a minha profissão, é duvidar das coisas. E aí, o Leonardo Boff, de origem católica, né, ele falou uma frase que me marcou tanto, que ele falou o seguinte: a boa teologia, ou o bom conhecimento de Deus, está sempre dialogando com a dúvida. E aí depois ele disserta sobre isso, assim, porque o humano não pode achar que já é Deus, que já sabe de tudo, que já tem toda a verdade consigo. Se a gente sabe que a gente ainda não tem clareza de tudo, eu sempre tenho que botar assim, uma vírgula e falar assim, olha, mas pode ser que eu não saiba de tudo. Pode ser que eu esteja errado. E quando a gente coloca essa vírgula, a gente abre a possibilidade de aprender um pouco mais. Gente, eu estou sendo claro na minha fala, né? E a gente vê, né, que as estruturas de pensamento que se pretenderam corretas e unânimes no passado, passaram. Né? Tem um trecho da Gênesis, do livro A Gênesis, né, que é chamado Os Tempos São Chegados. Né? Não sei se vocês conhecem, está lá no livro A Gênesis, muito bonito o trecho. E um dos últimos parágrafos fala o seguinte, começa com algo mais ou menos assim, eu não decorei a frase em detalhes não, mas fala mais ou menos assim, né? Aqueles que se pretendem cristalizados, estáticos, o que será deles? Os vagalhões do futuro darão conta de removê-los. O que são os vagalhões? São as ondas. Sabe aquelas ondas tempestuosas, né? Então, quem se sente já cristalizado, detentor da verdade imutável, o que será deles? As ondas do futuro vão se encarregar de remover. Que é muito interessante, pessoal. Muito interessante. Se a gente... Olha só, eu acho essa imagem mesmo, uma metáfora tão bonita. Se eu sou uma estátua rígida, detentor da verdade, já fincada, cravada na pedra, e estou ali, nada me tira daquele lugar. Vem uma tempestade, eu vou ser quebrado. Né? Se a tempestade for forte. Né? E o tempo faz isso. O tempo tem o hábito de mostrar que a gente não estava tão certo como a gente achava que estava. Né? Todo mundo aqui já se deu conta disso. Né? O tempo faz essa coisa com a gente. Mostra que, na verdade, não era bem assim. Então,
Kardec, no finalzinho desse trecho lá do São Chegados os Tempos, chama a atenção disso, né? A gente vive numa eterna fluidez da compreensão da realidade, né? Então a gente tem que ter muita calma quando a gente se propõe a isso daqui, ó, que eu leve a verdade. Bom, eu não posso chegar levando a verdade como se eu já tivesse ela aqui dentro debaixo do meu braço, porque aí não rola. Aí, novamente, a gente pode levar isso. Cada um vai encontrar o seu espaço em que isso pode ser aplicado. Dentro de casa, na relação conjugal, na relação paternal, filial, no trabalho, não sei. Cada um dá o seu jeito de pensar em onde que isso está valendo. Bom, então a gente já refletiu aqui onde que existe o erro. A gente já viu que o erro está presente em todos os lugares, é intrínseco à nossa condição humana, porque nós não temos ainda a capacidade de ver tudo com clareza. Mas existem algumas modalidades de erro que são especialmente perigosas. Eu vou usar, por exemplo, aqui a mentira, né? E aí eu estou falando da mentira deliberada. O que é uma mentira deliberada? É aquela mentira que eu faço quando eu sei que eu estou fazendo. Eu estou errando porque eu sei que estou errando. Não, sabendo que eu estou errando. E aí quais são as consequências do erro, gente? Imagina assim, eu tenho um erro, tem uma plaquinha aqui, ó, eu preciso encontrar o caminho para casa. Aí tem uma placa que, por algum motivo, assim, estava lá e aí virou para cá. Qual é o problema disso? É um erro, não é um erro? Qual é o problema desse erro? O caminho errado. Vou tomar o caminho errado. Vou fazer uma escolha errada. Isso é muito ruim. Isso pode nos colocar, às vezes, em perigo. Às vezes pode até fazer gente, cair numa praia maravilhosa, paradisíaca. Pode acontecer isso também. A chance da gente errar o caminho e se colocar em situações que a gente não esperava que eram muito boas. Mas, especialmente se a gente tem pressa, ou se a gente está num lugar que a gente não confia, tal, não sei o que, assim, não é bom ficar dando esse tipo de mole, né? Agora, quando a placa foi intencionalmente colocada, aí fere no coração, né, gente? A gente fica até triste, né? Poxa vida. Porque tem interesses ali, né, que são interesses complicados. Por que alguém teria interesse de trocar uma placa ali? E aí os interesses são múltiplos, né? São múltiplos. E aí, gente, eu vou até chamar a atenção de algumas figuras de linguagem que aparecem no Evangelho, quando Jesus, por exemplo, se refere a uma figura, né? Eu vou chamar aqui claramente, explicitamente, estou falando num ambiente espírita, que pode ser entendido como uma metáfora, como uma figura de linguagem, né? O diabo, né? Usa-se esse termo, inclusive essa palavra aparece sendo falada por Jesus, né? Ou demônio. Vocês conhecem como que ele é chamado por Jesus? Logo depois, quando ele fala da parte da paz, eu ouvi alguém falando assim, bem, o pai da mentira, né? Já viram isso? Ele é o pai da mentira. Já viram esse termo, né? Aparece no Evangelho de João a referência ao diabo como pai da mentira. Estou deixando aqui explicitamente em negrito que, a partir de uma concepção espírita, o diabo não é uma figura personalizada, tá? Não é uma pessoa, um espírito ruinzinho, muito menos chifrudo, tá? Mas tem um símbolo da palavra diabo. Inclusive, a palavra diabo tem uma origem interessante. Vem do grego diabolos. Né? É o contrário de símbolos, né? Que vem de símbolo. Né? O que é um símbolo? Símbolo é algo que tem um significado que vem junto, não é? Sei lá, eu tenho um símbolo. Isso aqui é um símbolo, não é? Um símbolo da casa.
toda vez que eu vejo isso daqui, da minha mente vem o significado junto. É da casa espírita, não é? Então, essa palavra sim, esse sim do grego, é junto. E esse símbolo significa que caminha junto. Simbólico é o que caminha junto, que tem um significado junto. Se simbólico é o que caminha junto, o contrário é diabólico. Esse diabolos, o prefixo dias no grego é separado. É o contrário de sim. Sim é junto, dias é separado. O que significa isso? É apartar, é separar os caminhos. A origem do grego tem isso, é trocar os significados. Simbólico é juntar os significados. Diabólico, na origem da palavra etimológica, né, é embaralhar, separar os significados. Ou seja, confundir. É isso, é confundir. Enquanto eu não sei o que fazer da minha vida, aí vem fulano, não, mas é assim que se faz, tal, não sei o quê. Esse é o próprio diabinho dos desenhos animados. Porque ele está confundindo. Né? Está confundindo, está separando, embaralhando os caminhos, embaralhando os significados na mente. E é isso que a gente quer fazer, gente. Chegar assim para o outro, cheio da verdade, assim, hoje eu estou cheio da verdade comigo. É assim, 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 assado. E digo mais, não deixa quieto, não. Vai lá. E aí a gente vai lá e... Né? Já viram isso? Já viram, né? Então, esse daí, cheio da verdade, né? Essa pessoinha cheia da verdade, às vezes está agindo mais como uma proposta diabólica nesse sentido de confundir os significados, né? A pessoa que está ali, às vezes precisando de um pouquinho de paz. Ai, meu Deus. Aí fica mais tormentada ainda. E aí a gente deve ter esse cuidado, né? E aí eu vou falar de maneira muito pessoal. É o William Tavares que está falando, tá? Não estou falando em nome da doutrina espírita agora, nessa próxima frase. Acho mais justo a gente admitir que não sabe. Olha, eu não tenho solução para a sua pergunta. Não sei mesmo. Até desconfio de tal coisa. Mas vamos caminhar juntos? Vamos aprender? Porque se a gente se perder, a gente está perdido juntos, né? Olha só, gente. Quem que já fez trilha? Caminhada no meio da mata? Quem que já se perdeu na caminhada no meio da mata? Não, eu já me perdi várias. Eu já me perdi num lugar maravilhoso, gente, chamado Vale da Morte. Lá entre Teresópolis e Petrópolis. Né? Tem uma caminhada chamada a Travessia Petrópolis-Teresópolis, ou Teresópolis-Petrópolis, eu já fiz 2 vezes. A primeira vez eu fui de Petrópolis para Teresópolis, contrário, Teresópolis para Petrópolis andando, depois eu fiz o caminho inverso. Eu estava na faculdade e eu tinha um amigo que era ótimo. Ele sabia de toda a verdade do universo. E a gente se perdeu no Vale da Morte. Eu todo preparadinho, levei meu mapa. Na época a gente ainda usava bússola, né? Eu levei bússola. Não tinha GPS, não tinha celular, não tinha nada disso. Eu imprimi, gente, olha só, imprimi em jato de tinta. Um negócio para levar num lugar que chove, né? Aí levei tudo, minha bússola bonitinha, e fui lá. Mas o meu amigo, ele era muito sabedor de todo o universo. Ele falou assim, não, é por aqui mesmo. Não precisa não, é aqui, ó, até óbvio. E eu assim, meu Deus, como é que ele consegue ter tanta certeza? Conclusão, a gente ficou umas 3 horas perdidos no Vale da Morte. Quase um salmo isso, né? Ainda que eu me perca no Vale da Morte, né? Tem, né? Tem esse salmo, né? Eu estava lá. E aí voltei, né? Anos depois. Eu percebi 2 coisas. Primeiras é que alguns anos fazem diferença nos joelhos. Eu senti que é um pouco mais difícil. E segundo, a gente sempre tem que duvidar do caminho. E aí é uma dúvida que torna o caminho mais lento. É verdade, o caminho ficou mais lento. Porque a cada passo, assim, cara, é para a direita ou para a esquerda? Não sei, vou esperar alguém que sabe passar, porque eu vou perguntar. Né? E aí
sabendo que ainda que essa pessoa pode estar errada, mas aí pelo menos eu estou com um guia, né? Tem algumas pessoas que são guias, gente vai. Não me perdi, tá? Porque eu aprendi que carregar a dúvida consigo é um pouco de cautela, né? É um pouco, não só de cautela, mas também de humildade, de saber a nossa posição no universo, que eu não sou ainda o espírito perfeito que tem toda a clareza de tudo, né? Quando a gente leva isso para alguns aspectos da vida, a gente fica mais cauteloso ainda. Assim. Eu sou espírita. Kardec fala no início do que é o espiritismo, tem uma frasinha logo que você abre o livro assim aparece assim: fé inabalável. Eu acho que alguns já até terminaram aqui. É como que é? Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Gente, a pessoa que assume esse verdadeiro o tempo todo, ela já rompeu com a racionalidade. Há muito tempo. Né? Eu estou sempre certo, isso aí é uma espécie de ruptura com a razão há muito tempo. Porque a razão se baseia na possibilidade da dúvida. Né? Olha, eu posso estar errado, vou investigar qual é o melhor caminho antes de fazer qualquer tipo de assertividade. Bom, só lembrar aqui o caminho que eu vou seguir. Tá. Então, quando Kardec propõe que a gente caminhe com a razão, ele está falando lá em meados do século XIX, num ambiente cultural que deu origem ao que a gente vai chamar hoje de ciência moderna. É ciência, né? E aí, como é que a ciência funciona? Vocês lembram? Já estudaram? Assim, em algum... Aí vem um cientista e fala assim, eureka. É assim que a ciência funciona na maioria das vezes? Não. Não é nada disso. O cientista não funciona como médium na maioria das vezes. Não vem ninguém falar para ele a verdade. É muito trabalho mesmo, elas investigando, fazendo, testando, quebrando a cara, tal, não sei, até depois de muito tempo. E, gente, várias vezes a gente que trabalha com ciência, sabe qual é a conclusão de anos de estudo? Não posso falar nada sobre isso. Frustrante, né, gente? Frustrante. Acabei de receber um resultado de um trabalho aqui, anos no meu aluno de mestrado, 2 anos, né, de trabalho. Qual é a conclusão dele? Não chegamos a nenhuma conclusão firme. Muito frustrante, mas é muito frustrante mesmo. Mas seria justo se ele falasse, cheguei a tal conclusão e eu tenho certeza? O que é mais sério? Você admitir que não chegou à conclusão ou falar que chegou a uma conclusão para parecer legal e no final das contas não chegou a coisa nenhuma. Né? Então, é mais correto a gente admitir a nossa incapacidade de fazer afirmações do que fazer afirmações levianas. Né? Olha, eu sei disso. A gente viu recentemente uma enxurrada de afirmações levianas sendo feitas em relação à ciência, e a gente que era cientista ficava assim, meu Deus, mas essas pessoas não estão seguindo protocolo nenhum, não estão, mas por interesses múltiplos, né? E aí são muitos interesses pessoais, interesses coletivos, interesses políticos, econômicos. Eu posso falar com você, já viram, eu não vou falar nem o nome do sabão em pó, mas quem aqui assistia, hoje eu não vejo mais isso, mas eu também não vejo muito televisão, mas quando eu via muito década de 90, tinha um sabão em pó com 3 letrinhas, que assim, tem vários, já estou pensando em 3 já com 3 letrinhas aqui, que aí chegava um cara assim com um jaleco, né, uma coisa assim cheia de tubo de ensaio, não era assim? Uma coisa meio colorida, e fala assim, 9 em cada 10 cientistas afirmam que o sabão em pó tal, com 3 letrinhas, limpa mais. Ah, foi o cientista que falou. Quando foi o cientista que falou, o que a gente pressupõe? É verdade. É verdade. Não, mas isso é um interesse, não é
O compromisso com essa propaganda não é com a verdade. Esse compromisso não é com a verdade. O compre batom, que era um abuso, era muito mais sincero. Porque quem era da mesma época via aquele negócio assim, compre batom. Ele estava explicitamente falando assim, olha, eu estou pedindo para você comprar. Estou sendo muito sincero, compre batom. O outro não, o outro mentia, falava assim, os cientistas dizem tal coisa. Assim. Mas quando se fala isso, existe um interesse por trás. Né? E aí, gente, é um pedido mesmo. E eu falo como espírita, mas falo também muito tranquilamente como profissional na área. Eu trabalho com ciência. Assim. Temos muita cautela. Temos muita cautela ao falar sobre verdades. Porque as verdades, né, elas têm compromissos diferentes. A verdade lá do jaleco branco, do sabão em pó com 3 letrinhas, será que o compromisso era com a verdade com V maiúsculo? Ou era com vender? Né? Será que algumas verdades que circulam nos nossos WhatsApps, e cada vez está mais difícil a gente saber a origem, tem compromissos com o quê? Com quem? Com quais grupos? Né? Ao passo que, para o Espiritismo e para Jesus, né, o compromisso primeiro é com a verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Só que se a gente se assume ainda um espírito em processo de aprendizado, a gente tem que ter muita calma, muita cautela e muito amor mesmo e humildade para falar assim, olha, nesse momento eu abdico da vontade de falar que eu tenho a verdade absoluta. Não tenho. E vou caminhar no mundo. Isso para muitos de nós é absolutamente angustiante. Eu sei que é. Tereis aflições, inclusive. É angustiante caminhar no mundo sem saber de tudo. Assim, o que vai acontecer comigo depois de desencarnar? A maioria de nós ainda tem 99% de certeza que é. Mas aquele 1%, né, dá uma duvidazinha, assim, é angustiante isso. É assim mesmo. Mas é assim que a gente tem vivido. É com base nessa dúvida que a gente tem crescido enquanto coletividade humana. A ciência cresce em cima dessas dúvidas e tudo que a gente está utilizando, do celular ao grampinho de cabelo, né, cresceu com base nessa nossa humildade de saber que o erro está na gente ainda e que se a gente só vai levar a verdade quando a gente tiver muita certeza do que a gente está falando, depois de muito tempo. Tá? E aí lembro a todos que Kardec fez 2 propostas aos espíritas. Né? Primeiro, amai-vos. Né? Segundo, instruí-vos. Vocês lembram disso? Né? Amai-vos e instruí-vos. Por quê? Se eu me instruo, e isso é necessário, é preciso que eu conheça. E é preciso que eu cale a minha voz quando eu não conhecer. Né? Quando eu não refletir. Porque é importante, às vezes, falar assim, olha, eu não sei sobre isso, vou ficar quieto. Inclusive, há um tempo atrás, teve uma coisa do Oscar que virou meme, né? Não sei se quem aqui acompanha os memes da vida. Aquela atriz, eu acho que é Glória Pires, em vários momentos, assim, virou comédia. Assim, não tem nada para opinar sobre isso, não sei. Não assisti o filme, vou ficar falando o quê? Ótimo, que maravilha, eu achei tão sincero dela. Eu não sei sobre isso, vou falar o quê? Assim, tem gente que tem necessidade, né? Eu não sei nada, mas eu vou dar minha opinião. Assim. Opinião não é conhecimento, opinião é só opinião e ponto. A gente ouve falar, essa é uma opinião, guarda a opinião. A opinião não contribui na maioria das vezes. Né? Se a gente refletiu, pensou, tem conhecimento sobre o assunto, aí beleza, a gente fala, compartilha. Mas, se a gente traz a instrução e antes não aprendeu a amar, a gente corre o risco feio de parar aqui nessa vida. Né? Por quê? Se eu tenho a instrução e não amo na hora de falar, não amo meu filho na hora de ensinar,
não amo minha esposa, meu esposo na hora de compartilhar aquilo que eu pensei. Eu posso estar errado e ainda vou estar agressivo, né? E é muito mais interessante na nossa caminhada compartilhada de seres humanos, todos mais ou menos no mesmo nível aqui na Terra, é falar assim, olha, pode ser que eu não saiba, mas já que a gente se ama, vamos dar a mão e a gente vai construir juntos o caminho de aprendizado, né? A gente vai construir juntos. E aí, quando a gente não souber, procura alguém que sabe de verdade, né? Vai ficar bem mais fácil a vida da gente. Pessoal, eu entendo que essa fala minha aqui, por mais que ela possa em algum momento ter parecido um pouco descontraída, até informal demais, eu não tenho dúvida de que tudo que eu falei aqui, ou pelo menos não nas partes que eu chamei a atenção de que era o William e o Rudolf falando, estão embasados em princípios da doutrina espírita. Quando Kardec fala que é preferível que a gente não fale 10 verdades do que falar uma mentira, né? Melhor calar para 10 verdades do que uma mentira. Porque a mentira corre o risco de levar a gente para o caminho. E aí, quando a gente já viu tantas vezes nos nossos próximos, né, quando alguém perde o caminho para trazer de volta, às vezes é tão difícil. É melhor, olha, não sei a direção, vamos parar aqui de frente dessa placa? A gente guarda 1 ano aqui para saber se é para a direita ou para a esquerda. Vamos ficar paradinho, porque depois a pessoa pega o caminho errado e aí para voltar, às vezes é muito mais que 1 ano. Tá? Então, gente, eu acho que nesse caminho de construção da paz, é conviver com esse conflito de não saber plenamente a verdade e amando, né? Fazer a primeira parte, amai-vos. O instruí-vos, conhecer, a gente vai fazer ao longo do processo. Faz parte, e às vezes demora. Mas é isso que nos cabe para hoje, nesse mundinho aqui que a gente vive. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, e espero que de alguma maneira o que foi conversado aqui, falado, possa ser útil na nossa vida diária, tá? Em algum momento. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, William. Bom, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. E os nossos irmãos e irmãs que estão em casa assistindo, que a paz de Deus continue nos lares e nos corações.